Gente, então nós vamos iniciar aqui a nossa exposição do estudo que a gente já fez na sala a respeito de influenciação dos espíritos, né? O grupo 1 estudou o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, os itens 122 a 122b, 456, 457, 457A. Quem é o grupo 1 que vai trazer para a gente o que compreendeu? Oi? 4. Pode vir. Você achou difícil? Estou muito boa sincronia. Nós estudamos algumas perguntas. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Aqui entra a história do livre-arbítrio. A partir do momento que o espírito ele tem consciência de si mesmo e que ele está tendo pensamentos positivos, que não está sendo influenciado pelo mal, ele vai entrar em sintonia positiva. Então, ele tem o livre-arbítrio. Se ele não tiver muito esclarecimento, se ele não tiver um espírito assim em evolução, provavelmente ele vai partir para o lado negativo, que eles utilizam lá como sendo o lado do céu e do inferno, né? Geralmente usam muito esse termo. Então, a consciência do mal depende da influência que ele está tendo. Então, se ele tiver ainda o livre-arbítrio, mas ele não tem uma consciência positiva, e nem uma proteção também espiritual positiva, ele pode ir para o lado errado. Vai depender justamente dele. Os espíritos, eles se sentem imperfeitos, e muitas vezes os espíritos imperfeitos, eles tentam influenciar as pessoas, tentando dominá-las de alguma maneira, tirando a alegria, a felicidade deles. E quando eles conseguem esse domínio, eles se sentem realizados, eles se sentem felizes. Porque, na realidade, nós estamos vivendo num mundo cercado de muitos espíritos. E nós não estamos vendo esse mundo. Aí é aquela história, orar e vigiar. Se você passa a ter uma sintonia melhor, você está realmente atraindo para você a influência mais positiva. Caso contrário, nós estamos caindo em erros, e esses erros eles são muitas vezes auxiliados de maneira muito negativa, rindo das nossas imperfeições, das nossas quedas e prejudicando cada vez mais as nossas atitudes. Eles perguntam também se eles são capazes de ver tudo que nós fazemos. Eles são capazes, sim, de estar sempre conosco, de estar vendo o que nós fazemos. Eles observam tudo aquilo, principalmente, que lhe causa mais prazer, que lhe causa mais atenção. Tá? Agora, uma coisa que não tem muita importância para eles, eles não estão muito atentos. Mas aquilo que a influência negativa se sente feliz em rir, em debochar, muitas vezes eles estão presentes. A influência realmente depende da nossa sintonia. Tá? A nossa sintonia é uma porta aberta para uma proteção maior. Então, se você tem uma sintonia melhor, se você está sempre acreditando, né, que pode procurar a felicidade de uma maneira de pensamentos positivos, correspondendo a atitudes mais positivas, fugindo dos vícios, da negatividade, realmente você vai encontrar maior proteção. Eles estão nos observando, e a maioria deles são levianos, eles zombam, eles riem da gente, das nossas impaciências principalmente, e aqueles que não são levianos, eles ficam com dó do que está acontecendo com a gente, e muitas vezes eles procuram nos ajudar. Se a nossa sintonia estiver muito negativa, então a gente não vai nem perceber essa ajuda. A gente já tem visto aí vários livros que a gente lê, a gente percebe que às vezes uma mãe está tentando auxiliar um espírito, filho, né, que já desencarnou, mas que aquele pensamento não consegue chegar até ele, porque na realidade ele está numa sintonia muito baixa e ele não está vendo a sua proteção. E nas orientações que a gente tem tido aí, nos comunicados, a gente vê que muitas vezes é só com a
ajuda da médium, né, é que, que o espírito vai ver uma família perto, aquela que está querendo auxiliar, de alguma maneira. Agora, os pensamentos, nossos pensamentos se misturam com os dos espíritos, dando a incerteza, muitas vezes, das nossas atitudes. Nós temos, assim, duas ideias combatendo. A gente tem a nossa ideia, os nossos pensamentos, mas nós somos influenciados com os pensamentos deles. Então, a gente fica aí numa situação meia duvidosa. Eles exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Tem uma pergunta sobre isso. Também, eles exercem sobre os acontecimentos. Eles nos aconselham. Às vezes, eles exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos. Às vezes, eles nos sugerem alguma coisa, alguma ação direta. Então, foi discutido lá. Às vezes, você quer passar por uma rua e você fica na dúvida, eu não sei se vou por aqui, se vou por ali, e muitas vezes você é auxiliado a seguir, porque naquele lugar que você não queria passar, muitas vezes você vai encontrar uma pessoa que precisava estar com você, algum encontro, alguma conversa, alguma coisa. Então, existe essa sugestão. O acaso não existe. Nós chegamos à conclusão de tudo o seguinte: o acaso não existe. Sempre tem a ação invisível dos espíritos auxiliando todas as nossas decisões. E o pensamento positivo auxilia bastante para que a nossa proteção seja maior. Eu vou contar um caso aqui que está dentro disso aí, que é assim, bateu bastante. Eu estou tendo problema de saúde do meu marido e ele cansou de ir no médico. Um dia aqui, outro dia ali. E aí, um dia a gente marcou uns exames mais complicados, alguma coisa assim. Ele disse, eu não vou. Vou chegar lá, vou falar para o médico que eu não tenho nada. E a gente já estava tudo muito preocupado. Ele falou, eu não tenho nada, eu não tenho o que falar para ele. Aí eu perdi a paciência e falei, então tá, livre-arbítrio, seja a sua vontade, né? Gente, depois disso ele melhorou. Eu até hoje não tenho explicação, a não ser a gente estudando um pouquinho. Aí, inclusive, foi na época que a Michela aí veio na Semana Santa, ela já veio pensando, falou, olha, seu pai não está bem mesmo, ele está muito enfraquecido, a gente já fez de tudo, não tem jeito. Ela chegou e falou, mãe, mas você está mentindo? Então, eu acho que é o pensamento que ajudou ele, porque, na realidade, ele está passando por momentos difíceis, mas ele não está cedendo. Aí, na hora que acorda, a primeira coisa que ele fala é justamente isso, eu estou bem, pode trabalhar sossegado. Ixi, eu estou ótimo, não tem nada. Então, é uma maneira de pensar que esse pensamento recebe uma ajuda muito grande lá de cima, porque, na realidade, a recuperação dele de uns 10 dias para cá, não foi através de médico, nem através de remédio, foi pela força do pensamento dele. Então, a gente tem que acreditar realmente que essa assistência existe, depende do nosso pensamento, né? Não sei se deu para entender. Deu, muito bem, teve ótimo. Então, influenciação dos espíritos. Ficou claríssimo que os espíritos influenciam, sim, a nossa vida. Tanto para o bem, quanto para o mal. A gente imagina que só para o mal, mas para o bem também, né? Quantos conselhos, quantas intuições a gente tem, e que se a gente seguisse, a gente estaria bem melhor, né? E pelo mal a gente também já está cansado de conhecer, porque é bem no nível que a gente transita, né? Pelo mal, às vezes um mau pensamento, uma má ideia, às vezes um problema pequeno se transforma num problema grande por conta dessa influenciação dos espíritos. O problema existe sim, e os problemas e os espíritos ficam soprando ideias, pensamentos, tornando esse problema maior ainda do que ele é. E a gente, se deixar se entregar pela lei de sintonia, a gente já vai sucumbir. O grupo 2 vai estudar a influenciação dos espíritos no livro No Invisível, do Leon Denis. Isso. Bom, começou falando assim, que o estado de espírito dos participantes em uma reunião influencia diretamente no resultado dessa reunião, tendo êxito ou insucesso. Que quanto mais sensível o médium, é maior a influência magnética nos experimentadores. Aí a gente fez um comentário sobre reuniões fechadas, igual a gente participa aqui do COEM,
quando se vier uma pessoa de fora que não está acostumada a vir na reunião, que já muda totalmente o ambiente, né? Os pensamentos, eles divergem um pouco e chega a atrapalhar a reunião, uma pessoa que não está inclusa no trabalho. Aí a gente comentou também, tipo, que antigamente as reuniões eram abertas, né? Então, as pessoas, os médiuns davam as comunicações e ficavam várias pessoas assistindo, como se fosse uma palestra. Que isso atrapalha muito, porque as pessoas que não conhecem, não sabem como é feito o trabalho, eles não têm aquele foco no pensamento para querer ajudar o espírito e ajudar o médium a fazer o trabalho. Aí a gente falou assim, todo preparo, para comunicação, ele influencia. Desde a hora que a gente entra no centro, se começa a conversar muito, atrapalha, se fica em prece, já começa a elevar os pensamentos e começa já a ajudar desde quando a gente entra aqui no salão. A comunicação ela é feita, ela é restrita no limite de formas e expressões do médium. A comunicação ela é transmitida através do cérebro do médium e dependendo dessas restrições, às vezes o médium não consegue transmitir a comunicação exata que o espírito gostaria. Está falando assim que a Terra está povoada de espíritos inferiores, que são os que comunicam a maioria das vezes em todas as reuniões que a gente participa. Que os mais elevados, eles vêm também, mas sempre em alguma missão. E as manifestações desses espíritos mais elevados são raras, mas eles sempre vêm trazer algum tipo de ensinamento para a gente. E aí, como a gente citou no começo, que a Terra está povoada de espíritos inferiores, tal, que a gente tem que sempre analisar bem o teor de cada comunicação, para ver se é real ou não. Não é só porque um espírito está comunicando que a gente tem que acreditar em tudo que ele está dizendo. Pensamentos divergem, causam perturbação. Os pensamentos dirigidos para um objetivo comum e elevado produzem vibrações harmônicas que transmitem calma e serenidade, que penetram o médium e facilitam as ações dos espíritos. Aí ele pegou e Leon Denis citou algumas técnicas que eram usadas em reuniões de efeitos físicos, que quando o pensamento começava a dispersar, eles focavam em alguma imagem boa sempre. Ele citou uma cruz, uma flor, ou se não colocavam músicas, cânticos religiosos, que aí, por exemplo, focando o seu pensamento em alguma coisa boa, sempre melhorava a sintonia. Isso, a sintonia, obrigada. E aí finalizou assim que os espíritos elevados sempre escapam às más influências e conseguem sempre dominar seus pensamentos. Então, quando você estiver tendo um pensamento que não é bom, você já pensa, não estou ajudando em nada, e tenta focar em alguma coisa boa para conseguir ajudar. Troca de pensamento, né? Não briga com o pensamento, senão aí a gente fica só pensando, não posso pensar isso, não posso pensar isso. E não é assim, a gente troca. Se eu estou pensando em briga, eu penso em harmonia. Não é? Se eu estou pensando em ódio, eu penso em amor. Vão trocar de pensamento, que aí a gente não briga com o pensamento. E foi o ideal que o Leon Denis falou. Na época de Leon Denis, eles, quando iam fazer a reunião, eles estavam experimentando, né? E ele percebeu que se as pessoas tivessem uma imagem para focar o pensamento, a mente, o pensamento não ficaria pulando de galho em galho, conforme a gente fala, né? Não ficaria disperso. Então, toda vez que o dirigente da reunião percebia que estava ficando muito disperso ali, porque a reunião de efeito físico, ela precisa de muita energia, e energia positiva para poder materializar o que vai acontecer ali. Então, eles perceberam que quando eles começavam a dispersar essa energia, que esse ectoplasma ia sumindo, ia ficando mais difícil, eles chamavam a atenção para
para aquilo, que era uma imagem, às vezes um crucifixo, uma flor, o jarrinho, o ventilador, seja qual imagem for, não importa. É só para a gente prestar atenção naquilo e conseguir focar a energia da gente. É lógico que a gente não vai pôr uma figura negativa, porque senão o pensamento será negativo. Então, uma flor, o sol, a natureza, a cachoeira. Aí a gente lembra quando começou a fazer o exercício de concentração, que a gente dirigia. Vocês lembram? Que a gente levava para uma flor, para uma praia, porque é mais fácil para focar o pensamento. Não existe nada de contraditório no que o Leon Denis falou aqui, porque o Kardec fala que não precisa de símbolo, de nada disso, e o Leon Denis fala para a gente usar, mas usar nesse sentido, de focar, de técnica de concentração. Certo? Obrigada. O grupo 3, gente... Seara dos Médiuns, Emmanuel, Obsessão e Evangelho. Mas é a respeito de influenciação de espíritos também. Tá bom, tira essa câmera pra lá. Tá bom. Fala aqui, ó. Bom, nossa parte fala da obsessão e evangelho. O que ele aponta aqui para nós é que, desde lá no Evangelho de Lucas, de Marcos, de Mateus, de João, nos Atos Apóstolos, eles já citavam a obsessão, né? Então ele tentou mostrar aqui, tipo, ele citou aqui no versículo 33 e 35 do Evangelho de Lucas, quando o homem estava lá no santuário, ele estava possuído por um espírito infeliz, e ele ficava indagando Jesus lá, né? O que temos contigo e tal. Aí Jesus foi lá, repreendeu ele, conseguiu afastar o espírito. Aí a gente dá o termo para isso de obsessão direta. No Evangelho de Marcos, ele cita o outro, que era o gadareno que ficava lá nas tumbas, lá no cemitério, igual um animal lá. A gente dá o termo para isso como obsessão seguida de possessão e vampirismo. No Evangelho de Mateus, ele cita o espírito profundo trouxe ao povo. Ele tinha um homem que tinha uma obsessão complexa que atingiu o corpo, né? Já era uma outra situação também. E de Judas, que foi uma obsessão indireta, né? Que os espíritos ficavam influenciando ele para ele negar o apostolado, mas assim, não tirava a responsabilidade dele. Ele ficava assediando ele para tentar mudar os pensamentos, mas não tirava a responsabilidade dele. Ele começou a mudar o pensamento a partir do momento que eles iam induzindo ele. E tem dos Atos Apóstolos, né, que quando Filipe, ele começava a orar lá em praça pública e pedir, e aquelas pessoas que estavam lá, os coxos, os cegos, eles iam se curando a partir das palavras que ele ia falando, do que ele ia pedindo, e aí a gente diz que aquilo se tratava de obsessão coletiva, né? Então, o que vem a dizer aqui? Vem a dizer que não é o espiritismo que fala de obsessão e que mostra isso. Isso está lá no Evangelho mesmo, na época de Jesus, que eles já apontavam isso para a gente. O que o Allan Kardec fez foi conseguir identificar os tipos de obsessão e apontar, né, quais são elas, o porquê, assim, também, né? E no fim ele fala que a gente não deve se parar por causa das críticas das pessoas que falam se isso existe ou não, o porquê disso. Se a gente acredita, se isso fala lá no Evangelho, a gente não acredita nisso assim, sem fundamentos. A gente tem fundamentos para saber que isso existe. A gente tem a codificação de Allan Kardec, da doutrina. Então a gente tem um certo conhecimento já. E que a gente deve estender a mão para os irmãos que estão passando por esses processos, sim, e amparar e tentar ajudar da forma que a gente tiver capacidade
das nossas possibilidades, e fazer a nossa parte, né? Sem olhar se os outros estão acreditando ou não. O que importa é o que a gente está fazendo, a nossa parte, né? E é isso, que a gente tem que estar sempre na luta contra a sombra do bem contra o mal. Isso aí, isso mesmo, obrigada. Então aqui, por que obsessão, né? A gente está falando de influenciação dos espíritos, aí vai falar de obsessão. Por quê? O que é obsessão? É a influência dos espíritos na nossa vida, né? Influência pertinaz, né? Maldosa na nossa vida, né? Então é desse sentido, acho que eu usei a palavra errada, maldosa. É pertinaz mesmo, né? Está sempre ali, naquele momento, nos estimulando, nos intuindo a fazer alguma coisa que a gente não quer fazer, né? Seja ela para o bem ou para o mal, né? Não, obsessão não tem para o bem. Então, gente, é assim, a gente compreende que a obsessão nada mais é do que a influência dos espíritos na nossa vida. E que não foi o espiritismo que inventou essa mania de falar que os espíritos influenciam na nossa vida. Isso desde que o mundo é mundo, desde que o mundo está sobre a terra, desde que existe o que a gente conseguiu o livre-arbítrio, a gente já tem essa influenciação, alguém nos influenciando e a gente aceitando ou não. E essa obsessão, essa influenciação se dá não só dos desencarnados para conosco. Nós somos influenciados também pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros, né? Pelos colegas de escola, pela mídia, muitas vezes. Então, nós somos influenciados por espíritos que encarnados e desencarnados, né? Então, só que a gente tem que ter a consciência que a decisão é nossa. Eu posso ouvir 1000 opiniões, 1000 intuições, mas quando eu falar eu vou fazer isso, eu tenho que assumir a responsabilidade que fui eu que fiz. Mesmo que tenha sido um espírito desencarnado que me intuiu a fazer, ou um amigo que me levou a fazer. Se for uma coisa errada, eu vou ter que assumir isso. Não é? Eu vou ter que assumir essa responsabilidade. Não foi o espiritismo que trouxe isso, não. Isso é da lei universal. Certo? E aí ele começa a citar os exemplos do Evangelho. Lá no Evangelho estava cheio de pessoas obsediadas, que Jesus, com a sua força magnética, com a sua energia, com a sua moral, ele conseguia livrar essas criaturas dessas obsessões, dessas influências espirituais. E ele vai dando nome, né? Mas quem deu o nome foi o Kardec. O Kardec estudou todas essas influências, ele nomeou e falou a causa está em nós mesmos, na nossa sintonia, na nossa dificuldade, né, que o Espírito nos influencia, e mais ainda, ele nos ensina a cura, né? Cada uma dessas obsessões tem um método de cura. Às vezes depende do próprio obsidiado, às vezes precisa da ajuda de um grupo mediúnico, e a gente está estudando aqui, mediunidade é justamente para isso, para a gente tratar dessas influenciações que a própria pessoa não consegue se livrar, que são as obsessões, certo? Grupo 4, obsessão e desobsessão, Sueli Caldas Schubert. Bom, subir um pouquinho aqui. Pode subir, só por você. Aí tá bom. Bom, mais uma vez o meu grupo é para concluir o estudo do dia, né? Bem para complementar mesmo o que o pessoal disse, nós podemos concluir que há sim influenciação dos espíritos, toda hora, todo instante, é constante, e a influenciação é boa ou ruim, mas vai depender muito da nossa elevação, do nosso grau de evolução, da nossa sintonia, né, dos nossos pensamentos e atos, claro. Mesmo que possa haver um obsessor, foi um exemplo que o pessoal deu lá, eu anotei, mesmo que haja um obsessor tentando exercer uma influência, nossa inclinação tende a nos proteger ou a abrir as portas para esse obsessor, né? Vai daquilo que você acabou de dizer, que nós somos responsáveis pelos atos. Pode ter a obsessão, pode ter a inclinação para aquele mal, puxando para fazer aquela coisa ruim, mas ao mesmo tempo quem é o responsável, quem vai poder barrar isso, somos nós diretamente.
E uma simples vibração, um simples pensamento emitido pode ser repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibratória que nós, atraindo fluidos positivos e negativos. E é importante ressaltar o quanto que nós somos influenciáveis, né? Mais uma vez, batendo nessa tecla, que mesmo assim nós somos responsáveis. E se somos materialistas, vamos ser influenciados por espíritos também apegados à matéria. E cabe a nós, né, melhorar mesmo moralmente a cada dia, a cada passo que nós formos dar nessa caminhada evolutiva, para que possamos melhorar nossa sintonia, atrair espíritos mais elevados. Isso mesmo. Então a gente percebe, gente, que depende de nós, né? Vamos lembrar da música, depende de nós, do nosso pensamento, do teor, né, dos nossos sentimentos, porque a gente está aqui trabalhando mediunidade, já vai para 2 anos que a gente está estudando, e a gente sabe mais do que as outras pessoas que não estudam, que essa influenciação é exercida pela lei de sintonia. Por isso que desde o primeiro dia a gente vem batendo na mesma tecla com vocês para a vigilância própria, para que a gente possa se vigiar, para que a gente possa vigiar aquilo que tem de errado em nós, aquilo que atrai influências negativas para nós, né? Então é nesse sentido que a gente vem falando, porque a gente vai trabalhar com mediunidade, a gente vai trabalhar com os espíritos, a gente vai entrar em comunicação com esses espíritos e a gente precisa de elevar a nossa sintonia para que a gente tenha proteção, porque, conforme foi dito num dos grupos, a maioria dos espíritos que vão comunicar são espíritos sofredores, são espíritos ignorantes, que não conhecem o bem, o amor. Então, a gente tem que estar protegido com a nossa sintonia elevada para a gente se conectar com a energia superior, para a gente poder ter intuições para poder ajudar aquela criatura. Tanto o médium ostensivo, aquele médium que vai receber o espírito, quanto aqueles médiums que estão ali fazendo a manutenção vibratória daquela reunião. Porque é dessa manutenção, desse teor, dessa vibração, é que os espíritos benfeitores vão ajudar aquela criatura a compreender o que está acontecendo com ela. Porque foi falado também que todos nós temos os nossos protetores. Não é? Todos nós temos os espíritos que estão nos influenciando para o bem. Mas às vezes a gente não ouve, porque a gente é muito materializado. Então, numa reunião mediúnica, é o momento em que uma criatura, o médium, que também é material, né, ele tem corpo físico, ele consegue chegar mais próximo daquele espírito para poder despertá-lo. Então, é por isso que a gente tem que compreender como que funciona essa influência dos espíritos. De que maneira que ocorre essa influência. E não tenham dúvida vocês, ela ocorre cotidianamente. Todos os momentos da nossa vida, se a gente permitir. Se a gente abrir a porta da nossa casa, quando eu falo da nossa casa íntima, do nosso coração. Vai nos chegando sugestões. E vocês sabem disso, porque quantas coisas passou na cabeça de cada um de nós enquanto a gente estava ouvindo aqui. Muitos pensamentos eram nossos. Muitos, de repente, vindo, não, como é que eu fui arrumar esse pensamento agora? Não estava nem pensando isso. Não é? Eles surgem assim, de repente, como que soprados no ar. Né? É a influenciação para nos tirar a atenção do que a gente está estudando, do que a gente está fazendo, né? Tentando nos desviar do bem. Porque o orbe terrestre é habitado, em sua maioria, por espíritos inferiores. Então, eles querem compartilhar conosco essa inferioridade. Porque eles são maus? Não, é porque eles não conhecem outra vida a não ser essa. Eles não conhecem outra realidade a não ser essa. Então, é essa que eles querem trazer para a gente. Né? Então, cabe a nós escolher, falar, isso eu não quero, esse caminho eu não quero, esse eu quero. É fácil? Não é, mas é possível. Então, vamos tentar. E a gente está aqui estudando para isso. Né? Então, acho que esse foi o nosso aprofundamento a respeito da influenciação. E vamos prestar atenção no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque é muito forte. E se a gente prestar atenção, a gente vai conseguir vigiar e se fortalecer para não sucumbir a essas influenciações negativas. As positivas sempre são bem-vindas, né?
Então é isso daí, e nós podemos então encerrar a nossa reunião. Lembrando a vocês que a semana que vem nós vamos fazer o exercício prático, então venhamos preparados, né? Lembrando dessa reunião hoje que falou de influenciação, o Leão Denis com muita propriedade falou que toda a nossa reunião é preparada com uma leitura, com uma prece, né? Em casa a gente se prepara também, elevando o nosso pensamento para que a nossa reunião corra com tranquilidade. Então vamos utilizar esse ensinamento que a gente aprendeu hoje para a reunião da semana que vem. E a gente vai encerrar com uma prece e até a semana que vem, se Deus quiser, com o trabalho prático. Mestre Jesus, Deus, Pai de amor, de misericórdia, amigos, mentores espirituais dessa casa, agradecemos o amparo e a proteção que vocês nos dedicaram nesse momento de estudo, de aprendizado. E que esse estudo possa ser fixado nas nossas mentes, nos nossos corações, que seja um farol, que seja um sinalizador para ajudar na nossa trajetória, na nossa caminhada. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de nos reunirmos em seu nome, para aprendermos o seu evangelho, para aprendermos os seus ensinamentos, para aprendermos a ser melhores hoje do que já fomos ontem. Que assim seja. Até a semana que vem, gente, se Deus quiser.